Uma clínica veterinária parece um lugar de pura cura, não é? Mas olha, por trás daquela porta está rolando uma guerra constante contra um exército de inimigos que a gente nem consegue ver. E hoje a gente vai mergulhar fundo nas regras de combate dessa guerra invisível, a biossegurança. Se a gente parasse para pensar, qual seria a maior ameaça ali dentro? Uma mordida de um bicho assustado? Quem sabe um arranhão? A resposta, na verdade, pode surpreender. O maior perigo não faz barulho, não tem dentes. Ele é completamente invisível. E é exatamente para isso que existe a biossegurança. Isso aqui não é só sobre limpeza, sabe? É uma verdadeira estratégia de batalha. É o manual que protege todo mundo, a equipe, os animais e, no fim das contas, até o mundo aqui fora. E como em qualquer guerra, a defesa sempre começa pelo mais básico. Nessa batalha específica, a nossa primeira linha de defesa, a mais fundamental de todas, está, literalmente, em nossas mãos. E essa ideia não é de hoje, não. Pensa só. Lá em 1846, um médico chamado Ignaz Semmelweis teve uma sacada genial. Ele percebeu que os médicos que saíam de autópsias e iam direto fazer partos estavam, sem querer, levando doenças com eles. A solução dele? Algo super simples: lavar as mãos. O resultado foi tão incrível que salvou incontáveis vidas e virou a base da medicina moderna. E aqui, olha só, as palavras importam. Lavar as mãos é aquilo que a gente faz antes de comer. Mas no ambiente clínico, o termo correto é higienização das mãos. É um conceito bem mais amplo, que vai desde a lavagem básica com água e sabão até toda aquela preparação super rigorosa para uma cirurgia. Então, quando é que a gente chama a dupla clássica água e sabão? A regra é bem clara. Se dá para ver a sujeira, não tem nem o que pensar. Mas também tem aqueles momentos-chave: começo e fim do turno, antes de comer e, claro, depois de tossir ou espirrar. É o beabá, o fundamento de tudo. E o álcool em gel? Bom, ele é tipo a arma tática de ação rápida. Para todos aqueles momentos em que as mãos não estão sujas de um jeito óbvio, ele entra em campo. Entre um paciente e outro, antes e depois de colocar as luvas, é uma barreira de proteção que a gente renova o tempo todo durante o dia. Mas a defesa não para nas mãos, claro que não. Para encarar esses inimigos de frente é preciso uma armadura completa. É aí que entra o equipamento de proteção individual, o nosso famoso EPI. E essa armadura tem várias peças, cada uma com uma função específica. Mas presta atenção nesse detalhe importantíssimo sobre o jaleco. Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, deve sair do ambiente de trabalho. Ele pertence ao campo de batalha. Deixar ele lá impede que a gente leve esses inimigos invisíveis para casa. E até uma coisa que parece simples, como as luvas, tem suas especialidades. Existem as luvas de procedimento, que são para o dia a dia, e as luvas estéreis, que são guardadas a 7 chaves para um ambiente cirúrgico, onde absolutamente nada pode estar contaminado. A escolha errada aqui pode botar todo o trabalho de segurança por água abaixo. Esse processo aqui é a prova do nível de detalhe que a gente está falando. Não é só usar luvas, tem que dominar a arte de tirar. É quase uma coreografia, super precisa. E com um único objetivo: garantir que qualquer contaminação fique presa ali, na luva, bem longe da pele. Cada passo é uma manobra de contenção. E aqui vem um ponto que, olha, não dá para esquecer de jeito nenhum. Luvas são uma barreira, não uma solução mágica. Elas são um escudo temporário. A limpeza de verdade acontece antes de colocar e, mais importante ainda, depois de tirar. A higienização das mãos sempre vai ser o passo mais fundamental de todos. Ok, a armadura do soldado está segura, mas e o campo de batalha? Não adianta nada um profissional estar todo protegido se o ambiente ao redor dele está contaminado, certo? Proteger o espaço é tão vital quanto se proteger. Para isso, a gente tem 2 conceitos-chave. Pensa na asepsia como a criação de uma bolha estéril, tipo a ar em volta dos instrumentos numa cirurgia. É o processo de manter tudo limpinho. Já a antissepsia é a ação de limpar um tecido vivo, como quando se passa um antisséptico na pele do animal antes de um corte. E para objetos e superfícies, existem 2 níveis de ataque. A desinfecção elimina a grande maioria dos inimigos, perfeita para mesas de exame, pisos, mas para instrumentos que vão entrar no corpo, o papo é outro. A esterilização é a aniquilação total. É eliminar toda e qualquer forma de vida microscópica. Não existe meio termo. E como se chega nesse nível de pureza absoluta? Com métodos bem poderosos. Os físicos usam força bruta, calor extremo, como na autoclave, que é tipo uma panela de pressão gigante para instrumentos, ou até radiação. Já os químicos usam gases especiais que acabam com qualquer ameaça. O objetivo é um só:
garantir que aqueles instrumentos estejam 100% estéreis. Depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, mas por que tanto detalhe? Por que cada passo, cada regrinha é tão importante? Bom, agora a gente vai conectar todos os pontos e entender o porquê. A resposta está bem aqui. Olha só, apesar de existirem riscos químicos e de radiação, eles ficam pequenos perto da ameaça biológica. Com 60%, os vírus, bactérias e fungos são, de longe, os principais adversários. A guerra invisível é a maior batalha de todas. E no final das contas, tudo se resume a isso. A biossegurança tem essa missão tripla: proteger as pessoas, proteger os animais e proteger o meio ambiente. É um ciclo completo de cuidado, de responsabilidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Essa batalha invisível, que é travada com tanto rigor dentro de uma clínica, levanta uma questão bem maior. O que essa luta diária nos ensina sobre os espaços que todos nós compartilhamos no dia a dia? Qual é a nossa responsabilidade coletiva nessa guerra, que na maioria das vezes a gente nem se dá conta de que está acontecendo? A pergunta fica no ar.